Oi, boa noite a vocês, boa noite a quem assistirá agora e a quem assistirá depois. Deixa eu enviar uns aviãozinhos aqui. Hoje, hoje falaremos sobre ideias coringas, exemplos de parágrafos, de argumentação e de conclusão. E a intenção não é eu ler vários parágrafos aqui. É eu ler um ou outro e falar principalmente de ideias sobre eles. Do que tem, né? Do que aparece neles que possa ser usada, possa ser usado em tudo quanto é tema de redação. A intenção não é também que a escrita fique mecânica com isso. A intenção é que vocês tenham opções de ideias, nós tenhamos, né? Porque nós vivemos argumentando e escrevendo, né, no cotidiano. Então a intenção, como os outros vídeos também, é esse vídeo ficar gravado, né? E, e com isso, deixa eu ver aqui, acho que tá bom. E com isso, é falar das ideias em si, né? Vocês devem saber, né, que ler textos, né, é muito importante para aprimorar a interpretação, para aprimorar o, os debates sociais, né? Tanto em conversas mais formais quanto em conversas mais informais. O Enem será, né, no próximo domingo, né, o primeiro dia. E esse vídeo foi porque, né, eu queria tinha pensado em gravar outro, né, mas eu não pretendia antes do Enem gravar outro, apesar de ter pensado sobre, né, mas os afazeres e tal. E aí alguns, né, perguntaram se podia fazer outro e tal. Aí me estimulou a fazer esse. E a intenção é ficar gravado, né? E a intenção é o vídeo ficar gravado e você, quem puder, quem quiser, assistir depois, né? Quando, né? Quando puder assistir. E quem for fazer o Enem, assistir antes, de preferência, mas o que eu vou falar aqui serve para tudo quanto é prova de redação, né? Tudo quanto é escrita de textos de redação e principalmente temas mais concretos, né? Mas várias das ideias que eu vou falar também servem, também se encaixam em temas mais abstratos, né? Porque é menos importante o aspecto que vai usar, apesar de ser muito importante, né? Mas mais importante ainda é como se usa. É o que mais diferencia o Enem ou outras provas mais objetivas, né, de temas mais abstratos, né? Essa é uma das maiores diferenças, né? Então, cheguei até a anotar, né, temas, né? Eu não vou falar também de cada um dos temas, mas as ideias que eu vou falar dialogam, né? Tem interseção com todos esses temas que eu vou dizer e com outros, né? Cheguei a gravar vídeos falando sobre 20 temas e outros falando de outros temas, né? Então, aconselho, né, a vocês, principalmente quem for assistir o vídeo agora ou depois, que atente a, para esses temas e o quanto o que eu vou falar tem interseção com eles, né? E ao mesmo tempo há aqueles tipos de temas em que são cabíveis ou pertinentes ideias que cabem a vários temas, né? Ideias que cabem assim em temas bem variados. E um deles é a questão das tragédias evitáveis, né, no cotidiano do contexto brasileiro, né? Tragédias evitáveis. E há três ideias sobre tragédias evitáveis que cabem em outros temas também, né? Vários outros, que, que assim se encaixam muito em redação, principalmente porque a maioria das redações
de temas de redações de bancas lida justamente com o contexto brasileiro, né? Que é o nosso contexto diretamente. Então, o país do depois, né? O Brasil ser o país, poder ser considerado, isso é muito argumentativo, né? Esses três aspectos. O Brasil ser considerado o país do depois, o país, ao mesmo tempo, o país do esquecimento e o país das grandes proporções. O Brasil ser considerado o país do depois tem muito a ver. Boa noite, Maria. Temos que marcar, hein, Maria? O Brasil ser considerado o país do depois é quanto a. Vou até ler um trecho aqui que eu anotei. Disse do tragédia natural, né? São eventos que são mais, né? São relacionados aos fenômenos naturais em si. O que é mais pertinente ao Brasil, ao contexto brasileiro, são as tragédias que são evitáveis, ou seja, são os contextos, né? As catástrofes que não são naturais, né? Que são provocadas pelo ser humano. Por exemplo, a tragédia em Brumadinho, né? Mariana também. E aqui, né? Exemplos de catástrofes há muitas, né? O Ninho do Urubu, né? Do Flamengo. Museu Nacional, aqui no Rio. O que não reabriu ainda, né? Só a área externa, né? Ou seja, são situações que poderiam se evitar, mas que não são evitadas, né? Situações. Boa noite, Taira. Boa noite, André Esteves. E são esse tipo de tragédias que são. Que continuam justamente por, né, falta de prevenção social, de esperar acontecer uma tragédia para poder tentar evitar depois, né? Sendo que várias vezes a tentativa poderia ser muito válida e surtir efeito se fosse realmente considerada com seriedade, né? E com isso, né, várias pessoas não admitem, mas várias pessoas não têm preparo para situações como essas. Nós vemos pelas enchentes, por exemplo, né? Então, assim, o país do depois, né, dialoga com aquela ideia do Brasil país do futuro, de um futuro que não chega. Então, por mais que se mantenha a esperança, que se possa ter a visão de que se é brasileiro e não se desiste nunca, por exemplo, de acordo com, né, o slogan governamental, apesar disso, várias situações poderiam ser evitadas, poderiam ser diminuídas se houvesse realmente uma prática forte quanto a evitá-las. Porém, né, não há essa dedicação como deveria, né? E não só em relação a governantes, também em relação ao cidadão comum, que coloca tudo na conta de governantes, de autoridades, sendo que várias situações poderiam ser evitadas por meio de uma união entre os cidadãos comuns, né? As pessoas, a mídia, as empresas e o governo só resolvem promover atitudes depois que o problema aconteceu. Depois de Mariana foram semanas e meses de medidas urgentes. E são medidas que muitas vezes só duram pouco tempo depois. Não perduram, né? É mais para mostrar serviço do que para efetivar realmente uma melhora ou mostrar uma preocupação autêntica, tá? E após o Museu Nacional ter sobrado apenas as paredes externas, choveram críticas advindas de toda a sociedade sobre o descaso dos governos com o patrimônio histórico e cultural brasileiro. Depois da Boate Kiss, assistimos a prefeituras e corpos de bombeiros caçando quase indiscriminadamente alvarás de bares e de casas noturnas. Presos se digladiaram em uma fortaleza construída sobre a areia da praia,
terra de ninguém apelidada de Presídio no Rio Grande do Norte. Por isso o governo, à época, ensaiou a transferência de detentos para outras fortalezas e a retomada do poder e da ordem naquele feudo criminal caótico. É sabe que essa expressão, o Brasil, o país do depois, pode ser interpretada tanto quanto o país que tem mais um passado, Milor Fernandes que falava, né, que o Brasil tem um passado mais extenso do que um futuro. Várias várias situações em que a mentalidade se mostra ultrapassada, não atualizada, arcaica, né? E ao mesmo tempo o Brasil ser o país do depois, de se pensar ou de se começar a resolver situações apenas depois de acontecer algum desastre, né? Então, isso quando dura mais tempo, porque várias vezes dura só pouco tempo depois, poucas semanas ou meses depois do que aconteceu. E com isso, medidas parece que caem num buraco, num abismo, que não são mais vistas ou não há uma dedicação, né, quanto a isso, né? Até hoje, mães e pais de seus dos jovens, né, da tragédia na Boate Kiss, né, do incêndio, não, não tiveram justiça efetivada ainda, né? Então, assim, situações desse tipo, né, que mostram o quanto, né, várias pessoas não se interessam muito pela, pela manutenção, né, de uma justiça a ser feita realmente, né? Boa noite, Larissa. E vou falar 12 temas, nem frase tema, vou falar 12 palavras importantes, né? Também a minha intenção não é tentar adivinhar tema de prova nenhuma. A intenção é que a pessoa veja, que vocês, eu, vejamos o quanto há de interseções entre temas. Tragédias evitáveis, dependência química, romantização do alcoolismo, violência nas escolas, arquitetura hostil, transtorno do espectro autista, trabalho escravo, endividamento, suicídio, competitividade excessiva, cancelamento, direitos autorais e plágio. 12 temas muito falados hoje em dia, né? E que são muito pertinentes para redação. Procuram colocar, pelo menos no Enem, duas interdisciplinaridades, né? Duas interdisciplinaridades que caibam, né, ao contexto, que sejam direto ou indiretamente relacionados ao tema e que, se não for diretamente relacionado, que dê para fazer alguma ligação, né? Há um trecho, né? Eu não terminei de ler o livro Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex, que escreveu o Holocausto Brasileiro, que é muito citado em redação, falei até em outro vídeo. E não li todo, mas estou quase terminando. E faltou... e a série eu não vi também da Netflix, né? Até em aula, em sala, me perguntaram se eu tinha assistido, mas ainda não assisti. E eu soube do livro por meio do filme, né? Conhecia a autora por causa do Holocausto Brasileiro. E há uma fala desse livro, dessa série, né? Minissérie Todo Dia, Mesma Noite, que é assim, né? O personagem que fala é pai, né? Interpreta o pai de um dos jovens que morreu na boate, né? E ele diz assim, ó. Reparem como se encaixa a inúmeros temas de redação, principalmente em semelhantes ao Enem, que se pode, né, associar diretamente a negligência, o tema à negligência governamental. Se um carro derrapa na chuva e bate no outro, é um acidente. Mas se o motorista bebe uma garrafa de cana e atropela um pedestre, ele assumiu esse risco. Se um barco vira no mar bravio, é um acidente. Mas quando o dono do Bartomut coloca 142 pessoas num barco que tem a capacidade para 62 e ele naufraga por excesso de carga, não tem salva-vidas e 55 pessoas morrem, ele assumiu esse risco. Se chove e há um deslizamento, é um acidente. Mas quando o executivo coloca um restaurante no caminho da barragem de Brumadinho, sabendo que está no caminho da barragem,
ela rompe e mata todos que estavam dentro, ele assumiu esse risco. Se o dirigente do Flamengo recebe um relatório de alta relevância e grande risco sobre um quadro elétrico num container e mesmo assim coloca jovens para dormir no container, há um curto, o container pega fogo e 10 garotos morrem, ele assumiu esse risco. Se um dono de boate superlota essa boate sem saídas de emergência, sem extintores, com barras de metal, impedindo a saída, com espuma tóxica no teto, e mesmo assim permite um show pirotécnico, ele assumiu o risco. Essa frase repetida pelo personagem, ele assumiu o risco, resume a questão do descaso estatal, da negligência governamental, que cabe não só quanto ao governo. No Enem não tem problema colocar ideias clichês como negligência governamental. Mas quando se coloca uma ideia assim, deve-se pensar no que poderia complementar essa ideia. Uma causa, ou uma causa da causa, caso a negligência já seja uma causa no contexto do parágrafo. O que se pode falar e cabe em vários temas de redação é a questão por exemplo, muitas pessoas considerarem a sua própria opinião como verdade absoluta, inquestionável. Muitas pessoas se sentem seguras socialmente ao adotarem um comportamento arrogante, que naturaliza ofensas e ataques. Então, a partir desses segundos atrás, eu vou falar sobre várias ideias de argumentação que cabem em inúmeros parágrafos. O abuso do poder, que muitos querem se manter em um cargo elevado para manipular o próximo. A intenção autêntica que deveria estar na mente de quem ocupa um alto cargo, governamental ou não, é pensar no próximo, né? É a pessoa estar ali pela união coletiva, por um maior apreço populacional, sem distinção. Mas quem ocupa um cargo está sujeito a ter preconceito, ou aumentar o preconceito, contra pessoas de menor poder aquisitivo, a chamada aporofobia, a aversão, né, a pessoas de menor renda, de classe social hierarquicamente considerada inferior, né? E com isso, essa ideia do cargo elevado, de se aproveitar do cargo elevado, pode ser relacionada, por exemplo, com outra ideia que muitos colocam em argumentação, que é o sentimento o desejo de querer se manter no cargo atrelado ao desejo de conseguir votos em eleições, né? Muitas pessoas confundem de propósito opinião e fato para poder depois falar essa é minha opinião, sendo que a opinião da pessoa não é opinião, só parece opinião, mas é preconceito e discriminação. Não à toa o Enem coloca na prova, e outras provas também colocam, quanto a pessoa escrever de acordo com os direitos humanos, que se nós vivêssemos numa sociedade em que mais pessoas fossem realmente civilizadas e com humanidade sensíveis à dor do próximo, à realidade do próximo, não seria necessário uma prova colocar as pessoas seguirem os direitos humanos, porque isso deveria ser óbvio. Porém, né, o óbvio muitas vezes, ou por desvio, erro de interpretação, ou por deturpação da visão social, ou por cegueira social, ética ou moral, muitas pessoas confundem, inclusive, conceitos, como autoridades e autoritários. E em vez de estarem sendo autoridades, estão sendo autoritárias, porque estão desrespeitando, estão oprimindo, em vez de agregar, de unir as pessoas, né? Então, muitas pessoas confundem propositalmente autoritário de autoridade. Autoritário remete a nazismo, ditaduras, enquanto autoridade remete a impor um respeito, né, a ter um respeito mútuo
sem destroçar a identidade de alguém ou anular a personalidade de alguém. Boa noite, Fernanda. Então, assim, né? Pessoa ter uma dignidade, uma integridade mantidas, né? O respeito mútuo, o, o não menosprezar o próximo, né? Exemplo, ser autoridade é procurar alimentar esse respeito recíproco. Já ser autoritário é alimentar o menosprezo, o desrespeito, a opressão, a opinião, dita opinião, mas que é preconceito ou discriminação. Então, como que surge a naturalização da intolerância, do discurso de ódio? Muito dessa visão de pessoas invalidarem a opinião de outras e muitas estarem desinformadas de propósito sobre o contexto social em que outras pessoas vivem, invalidando realidades sociais. Essa é outra questão também muito válida em redação. O medo do desconhecido. Né? Muitas pessoas se sentem desconfortáveis e impotentes quanto ao que é imprevisível ou ao que é improvável de acontecer. Né? Muitas pessoas ficam mais seguras ou menos inseguras quando uma situação ela é esperada. Né? Quando as expectativas são supridas. Né? Ao mesmo tempo, muitas se acomodam no medo do desconhecido. Né? É igual uma visão assim, né? Eu acredito nessa visão e várias outras pessoas também. Que o que mais separa, né, grupos sociais não é a ausência de preconceito e a presença de preconceito ou discriminação. O que mais separa grupos sociais é quem tenta se desfazer de preconceitos e de discriminações e quem não tenta. Porque preconceituoso ou discriminatório quase todo mundo já foi. Né? Então, assim, tem que se ter muito cuidado com ideias de generalização na redação, né? Não colocar, né? E o próprio como várias pessoas lidam com esses comportamentos de outras pessoas, como elas agem, né? Outro argumento, né? Muitas pessoas são muito impulsivas. Muitas pessoas se valem do pretexto de terem o instinto para poder validar mais o instinto do que a razão, sem admitir isso, né? Agir mostrando isso. Assim como várias pessoas são oportunistas na sociedade e querem mostrar que estão fazendo algo ou que se preocupam, né? Quando na verdade muitos não se preocupam, é só fingimento. Né? Isso que eu cheguei a falar em outro vídeo também, do trecho, né, de um poema do Fernando Pessoa, em que ele diz que poeta é um fingidor, né? Mas podendo expandir, né? Eu treino até isso em aula, né? Expandir isso. Poeta é um fingidor, mas não só o poeta, né? O cidadão comum também é. E quando se fala de desigualdade em redação, é importante mostrar por que não há maior preocupação quanto a isso, quanto a diminuir a desigualdade. Né? Não há maior preocupação em diminuir a exclusão, por exemplo, por causa da indiferença e por causa da falta de resiliência. Né? A indiferença, inclusive, evita a presença da resiliência. Né? Essa questão de conhecer realidades sociais. De muitas pessoas buscarem mais a projeção social, porque querem se sentir incluídas e importantes socialmente. O filósofo Mário Sérgio Cortella até, né, lembrou, né, que importar significa trazer para dentro. Né? Então, fazer com que alguém entre no coração e na mente do próximo. É o reconhecimento que, pelo menos quase todas as pessoas buscam na sociedade. Né? O que não ter esse reconhecimento, né, não alcançar esse reconhecimento, faz com que muitas pessoas diminuam em si a autoconfiança, o que gera um pensamento de ser descartável na vida de outra pessoa. Né? Duas consequências atreladas. Quando vocês colocarem em redação sobre depressão, ansiedade, por exemplo, procurem colocar uma outra consequência, porque isso é mais fato. Quando vocês repararem que
a causa que vocês estiverem colocando. Eu acho que quando nós, né, repararmos que a causa que nós estamos escrevendo ou a consequência são mais fato do que opinião, então é importante que tenha uma outra causa, uma causa da causa ou uma outra consequência, uma consequência da consequência. A ideia da depressão e da ansiedade, por exemplo, diminui a esperança no futuro, né? Diminui a autoconfiança, diminui a preocupação com o próximo, aumenta a indiferença, aumenta a naturalização do descarte de vidas na sociedade, aumenta a ocasião de várias pessoas aceitarem isso que está acontecendo, situações como a Israel e Palestina. Muitas pessoas estão mais preocupadas em defender um lado ou outro do que em pensar em todos os inocentes, as pessoas, crianças e outros adultos, idosos que estão morrendo, sabe? E ficam mais preocupadas em querer impor de novo aquela visão que elas têm. Ah, eu estou mais do lado de Israel, eu estou mais do lado da Palestina. Querer mais se confrontar do que pensar na ocasião da própria ocorrência da guerra, né? A desesperança em si, então, é uma consequência e tanto, né? Para a redação também, né? Boa noite, Nevinha. Aqui é minha mãe, olha só. Deixa eu assinar para ela. Assinar. Isso daqui é importante, ó. Vou ler esse parágrafo aqui de argumentação. No filme Menino do Pijama Listrado, baseado em livro de John Boyne, dois meninos começam a se comunicar, sendo que um é filho de pai militar nazista e outro é filho de judeus. Apesar de estarem separados por uma cerca, pois o segundo está preso em campo de concentração, eles mostram que a amizade pode superar barreiras. No entanto, vários indivíduos, em vez de falarem o que pensam e sentem, preferem acumular palavras em seu interior. Isso ocorre porque, um conectivo muito, né, causal. Isso ocorre porque a insegurança em expor a própria visão de mundo, intensificada pela baixa autoconfiança, agravada pelo comodismo. Em uma frase só, aparecem três aspectos argumentativos. Insegurança, três aspectos de causa, diretamente, né? Insegurança, medo de expor a própria visão de mundo, a própria opinião, de ser retaliado, de ser atacado, ofendido. A baixa autoconfiança e o comodismo, né? Três questões. Consequentemente, a pessoa pode se isolar a ponto de não ter com quem desabafar e sem experimentar a sensação de pertencimento no meio coletivo. Inclusive, muitas pessoas, a sensação de pertencimento também pode ser uma causa. Porque muitas pessoas que não se sentem incluídas num contexto, elas podem estar mais propensas a atacar outras, a ofender outras, até pela própria questão de não querer mostrar suas vulnerabilidades em si, né? Arrogância é outra causa, narcisismo, não conseguir lidar com adversidades da vida, por exemplo, as que dizem respeito à saúde mental, né? O hábito de não se prevenir, isso quanto a tragédias evitáveis, quanto à dependência química. Por que muitas pessoas começam a fumar? Sabendo dos problemas em si, de saúde. A própria questão da inclusão, a sensação de inclusão ela é positiva. Mas assim como a solidão, ela também é interpretada no sentido negativo. Quanto a pessoa poder fazer o que for para ser reconhecida socialmente. Mesmo que o que for seja negativo a ela, né? Então, outras questões. O que é paz e o que é guerra, por exemplo? Pensar em conceitos assim, né? Será que o Brasil, por não viver uma guerra mundial, uma guerra, né, mais para fora do país, dentro do país, pode-se dizer que é a paz, então? Com todas essas mortes que acontecem em comunidades, por exemplo, em favelas, né? A própria questão a paz é muito frágil, né? A paz é muito frágil até para se manter em si, né? E muitas pessoas agem como se a violência fosse inevitável em todo tipo de situação.
sendo que a violência, várias vezes, ela é evitável, né? Muitas pessoas generalizam como que uma situação de legítima defesa pode ser considerada inevitável, por exemplo. Ou então até justificável a violência, já que seria uma autodefesa em si. Outra palavrinha para redação, autodefesa. Mas muitos já generalizam como se toda situação envolvendo violência fosse inevitável. É mais válido do que afirmar antes da guerra haver um ambiente pacífico é dizer o discurso de ódio está sendo alimentado antes de surgir o ato de guerrear com armamentos. Só porque não há armas explícitas quer dizer que não há guerra, não há confronto? A não aceitação, desrespeito, a anulação de vidas, questão da naturalização do descarte de vidas humanas, né? O assassinato de pessoas é naturalizado socialmente. É isso. Brasil, país do depois. Quanto a depois que acontece, mas esperar, não se prevenir antes, adiar situações, procrastinar ações, comportamentos. E quando acontece é que se começa a agir ou então se pensa em começar a agir ainda, né? Então, assim, boa noite, AME, Associação da Shirley, grande Shirley. Inclusive, vou aparecer na AME aí, tá? Há um tempo, né, que eu não vou. E o Cine Insta Dicas, página muito boa, inclusive, para seguir. Adoro páginas de cinema, então, né? Inclusive, eu adorei essa página, conheci há pouco tempo, né? Cine Insta Dicas. E achei bem variada, né? De indicações, sugestões. E sobre, né? Cinema, né? Em si. Então, fica a indicação que é muito importante, inclusive, para a redação, né? Aqui. Aqui repetiu, né? Quem quiser esse material também, tá? São 17 parágrafos de argumentação e 9 de proposta de conclusão com proposta de intervenção. José Saramago, em um programa de entrevista no Roda Viva, né, na TV Cultura, uma das vezes em que ele foi, em 1997, ele falou o seguinte: somos os únicos animais cruéis que existem sobre a face da Terra. Todos os animais são violentos. Nós também temos que ser violentos porque temos que matar para viver. Temos que matar animais se queremos viver ou plantas que também são seres vivos. Agora, nenhum animal tortura outro animal e o ser humano tortura outro ser humano. Sabe que o ser humano, várias pessoas gostam de colocar atos humanos, inclusive cruéis, em filmes com animais fazendo. Por exemplo, Jurassic Park, em que no 3 aparecem dinossauros, velociraptors, torturando pessoa. Ou seja, é uma atitude que o ser humano faz e ele projeta para outro animal, para outra criatura. Diga-se para que é que serve a razão numa situação dessas. Uma das frases que eu já li em redação: parece que o instinto serve melhor aos animais do que a razão serve ao homem. Esse raciocínio pode ser relacionado à agressividade intensa em si, né? É um meio até facilitado e prático e rápido de tentar fazer valer a própria opinião, a própria visão de mundo, né? De quem ofende, de quem discrimina, de quem inferioriza outras pessoas, né? Há grupos, né, que sofrem mais violência do que outros e muitos, inclusive, se acomodam por se sentirem enfraquecidos já. Muito sem força. Eu não estou validando o comodismo. Estou olhando para um contexto mais específico, que é muito válido para avaliações em redação, para poder transmitir esse sentido do próprio revide na sociedade, do porquê se fala tanto em fazer justiça com as próprias mãos, que várias pessoas preferem seguir pelo caminho da vingança do que da justiça
e coloca a palavra justiça no meio para tentar justificar ou para tentar parecer que está sendo justo, honesto, sincero, para tentar validar a sua ação, o seu pensamento, a sua mentalidade. Então vigora muito na sociedade a questão da hipocrisia, né? Luiz Fernando Veríssimo, escritor, diz que a hipocrisia é uma forma de patriotismo no Brasil, né? E dá a entender até que ele acha que realmente muitas pessoas têm orgulho de serem hipócritas, sem afirmarem que são, né? Então, essa causa também é muito válida, de pessoas tentarem validar a sua visão de mundo, inferiorizando outras pessoas e desmerecendo realidades sociais. Muitas pessoas querem opinar sem conhecerem sobre o assunto que estão opinando. Talvez a maioria para querer parecer mais informado do que realmente é. E o próprio pensamento vingativo ele pode demonstrar hipocrisia. Ou seja, muitas pessoas criticam negativamente a brutalidade, mas agem de maneira hostil, agressiva em relação às outras pessoas. Muitas vezes por meio da violência simbólica, da qual o sociólogo Pierre Bourdieu fala, em que é a violência omissa, omitida, né? A violência subentendida. Quando uma mulher que sofre abusos do marido há vários anos, numa das situações de ataque pior, se é que se pode dividir assim, mas de ataque mais brutal ainda do que antes, ela, para reagir, para se defender, ela mata o marido, não se deve olhar a situação apenas no contexto de ela ter matado, mas sim o antes também, ou principalmente. A violência simbólica seria, dando o exemplo desse contexto, a violência que não tinha partido para as vias físicas de fato até então, mas que já acontecia por meio de invalidações da mulher até em público, que muitas pessoas fazem também com crianças, né? Já vi, por exemplo, motoristas de ônibus, quando ocorre uma situação envolvendo um adulto, o motorista fica mais na dele. Mas quando a criança entra, principalmente se for de escola pública, entra no ônibus, o motorista quer dar pitaco, vários motoristas querem dar pitaco, querem se intrometer e julgar explicitamente várias vezes. Por exemplo, quando o Rio Card do estudante não funciona. Muitas vezes porque a escola não carregou, ou né, o órgão não carregou. Então, assim, é conhecer as realidades diferentes, né? Uma das séries muito citadas em redação hoje em dia é o Gambito da Rainha, né? Vou ler esse. Isso daqui, ó, dá para associar temas, por exemplo, quanto à automedicação, suicídio. Na série, o Gambito da Rainha, Beth fica órfã e é abandonada pelo pai. Boa noite, Isis. No hospital, oferecem remédios à protagonista e depois de uma menina falar para tomá-los mais, aquela fica viciada. Nesse âmbito, o fato de sua mãe adotiva ser dependente influencia a personagem principal a ser, e essa atitude demonstra o quanto vários habitantes estão sujeitos a apenas reproduzir comportamentos submetidos a discursos da maioria. É a contaminação, né, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Contaminação de comportamentos, né? Outra causa, né? Isso ocorre porque, independentemente da idade, muitos não têm maturidade nem responsabilidade para se questionarem a ponto de evitarem seguir ações maléficas. Consequentemente, sem considerar o vício com seriedade, vivem o presente sem pensar em efeitos futuros, como a instabilidade emocional, tornando difícil reverter o quadro. Não evitar substantivos no plural, mas quando puserem na argumentação, especificar pelo menos um aspecto em relação a esse substantivo plural.
Por exemplo, efeitos futuros, efeitos substantivo plural, como a instabilidade emocional, entre vírgulas. Quer dizer, especificou um dos efeitos. Isso já é muito válido. Muitas pessoas alimentam tensões sociais e muitas pessoas não querem mostrar suas próprias fragilidades, como em relação às discriminações. Por exemplo, quanto a achar que sempre a violência é inevitável. É mais válido, né, do que afirmar, antes da guerra haver um ambiente pacífico, é dizer se o discurso de ódio está sendo alimentado antes de surgir o ato de guerrear com armamentos. Será que só quando a arma aparece é que está tendo confronto ou violência? E a violência anterior, psicológica, que seria essa violência simbólica? Uma interdisciplinaridade cabível em vários temas, por exemplo, quanto à frase tema, o discurso intenso da falta de tempo e o ato acentuado da pressa cotidiana na modernidade. No filme Cinderela, a fada madrinha diz que colocará um feitiço na personagem principal se não estiver em casa antes da meia-noite, que faz a princesa ficar dependente do tempo. Ó a analogia, né? Interdisciplinaridade com analogia. Essa é uma das formas criativas em redação, né? E essa dependência, né, trazendo a realidade, aparece na nossa realidade. Muitas pessoas não se organizam nas suas tarefas. Muitas pessoas não filtram suas atividades diárias. Esse pensamento forte do imediatismo, né? De que adianta valorizar o tempo presente se não pensa no futuro em si, né? A subordinação temporal, né? A subordinação do que o ser humano cria como parâmetro, né? Redação, muitas pessoas querem ideias prontas, né? Minha intenção aqui é apresentar ideias possíveis para vários temas, como eu faço muito em aula. Inclusive, várias das ideias que estão aqui são de alunos, de estudantes que eu dou ou dei aula. Então, redação é o conjunto. A escrita vai ser solitária, né? Na prova. A pessoa vai estar lá sozinha. Mas o anterior é o que é o decisivo, né? O anterior àquele momento. Então, discussões, escritas, leituras são muito importantes. Muitas pessoas que adoram ler literatura, por exemplo, leem bem menos quando estão em ano de tentar vestibular. Isso não é um problema em si. A pessoa pode valorizar ler textos, até focar em textos, focar textos que a pessoa veja que há opinião e argumentação ao mesmo tempo, né? Então, é algo bem... É uma questão bem produtiva, né? Outro filme muito usado em redação é O Mínimo para Viver, né? Uma moça de 20 anos sofre de anorexia e se direciona a uma trajetória de autodescoberta. Quanto à questão do tempo em si, né? Muitas pessoas... Há um hábito muito grande de pessoas se atrasarem a compromissos, né? De marcar, e muitos não consideram que 10, 15 minutos depois é atraso, não, né? Só parece que começa a contabilizar só a partir de meia hora, né? Mas é muito comum marcar com alguém e a pessoa chegar, às vezes, até uma hora e meia depois, né? Então, assim, isso mostra uma falta de responsabilidade, né? Isso mostra uma falta de organização. Isso e essa, ao mesmo tempo, é uma situação muito naturalizada, né? Há um vídeo do Porta dos Fundos, né? No canal do Facebook, no canal do... tem no Face também, né? Mas no YouTube, em que, né, o Gregório do Vivier marca com o personagem do Rafael Infante, e o Gregório chega na hora. O Rafael Infante fala que agora ele não sabe o que fazer, porque aí ele até insinua dele ir embora e vir depois, para chegar atrasado e ele poder reclamar que ele chegou atrasado e seguir, né, a ordem natural, né, que é se atrasar. Quer dizer, simboliza justamente essa naturalização de situações que, grosso modo, ou fino modo, não deveriam ser naturalizadas, e são. Boa noite, Otávio. A Larissa escreveu: muito obrigado, professor, por toda a ajuda sempre. De nada. Obrigado vocês, você e vocês.
A Larissa, né? Sempre aqui também, me prestigiando. E eu aprendendo com vocês, né? Claro. Quem tiver alguma dúvida, inclusive, pode mandar agora ou depois, tá? Muitas pessoas não alimentam em si o hábito do autoconhecimento, né? Muitas pessoas trabalham demais sem precisar, apenas para manter um padrão de vida elevado e com isso se sentir incluído ou reconhecido socialmente por meio dessa projeção, né? Esse filme, O Mínimo para Viver, fala sobre anorexia e sobre autodescoberta, ou seja, autoconhecimento, e trata diretamente da busca pelo corpo perfeito. Muitas pessoas recorrem a cirurgias, ao consumismo, e a própria pessoa, mais do que está usando produtos, a pessoa vira um produto, se transforma numa mercadoria, né? Muitas pessoas não conseguem lidar, né, com a questão da rejeição, nem dos pré-julgamentos, por quem se sente arrogante e mais capaz, hábil do que as demais, né? E a própria questão das imposições sociais, imposições é outro substantivo plural necessário de aprofundamento. E como que ocorrem essas imposições, né? Por exemplo, por meio da valorização da imagem, da aparência na mídia, né? Em vez da personalidade e do caráter de alguém, né? Com isso, né, muitas pessoas se tornam melancólicas, insuficientes, insatisfeitas, né? Outro filme muito usado em redação é o Wall-E, que fala justamente do consumo. O consumismo cabe em, né, vários temas, né? Mas é importante mostrar, né, o que leva alguém ao consumismo, né? Sensação de pertencimento, sentir rejeitada, querer se sentir incluída. Então, muitas pessoas consomem em excesso, muitas vezes sem consciência ou apenas contaminadas pela, pela, pelas situações, pelo que é mostrado como correto, ou o único caminho a se seguir no cotidiano, né? Então, descartam inadequadamente, surgem vários efeitos dessa falta ou de consciência, mas mais ainda, né, de repensar as suas próprias atitudes, de olhar para si, de ter autocrítica. Então, uma das causas também válidas a vários temas de redação é a falta de autocrítica. Boa noite, Valentina. Valentina está, né, no colégio militar aí, ó. Super feliz, né? E, né? Obrigado pela confiança, tá? De vocês, tá? Sempre, tá? Larissa, Valentina, os demais, né? Isis. Boa noite também, Isis. E assinei de volta aí. Valentina, estudos, né? Indo, né? De vento em popa. Maravilhosos, né? Sempre quando eu passo em frente ao colégio militar, eu me lembro de você, sempre. E eu vou muitas vezes naquela loja de Xerox lá e de impressão que tem na rua em frente à entrada do colégio militar. Transversal a São Francisco Xavier, né? Sempre aí eu olho lá pra dentro e me lembro da sua entrega de boina, né? Aquela cerimônia linda, né? A nossa foto, as nossas fotos. E lembro, né, do que nós vivemos aí, né? Quanto a, né, frequentar seu lar e estudarmos juntos e ter aprendido tanto com você, né? E aprender ainda, né? Você me indicou o livro, né? Que eu vou ler aí, né? Outro livro aí. E vou adquiri-lo também. Muito obrigado sempre, tá? Boa noite, Luísa. Outras ideias para argumentação. Falta de empatia. Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade ou de comprometimento quanto ao todo social, quanto à preocupação com o próximo, tá? Não ter critério, não ter controle, não ter limite, não tentar ter nada disso. E ter o pretexto de que foi sem querer. Foi inevitável e não tinha como não ser inevitável, né?
a questão da falta de autoconfiança. Trabalho escravo, né? Outro tema muito falado hoje em dia, né? Fiscalização precária. Fiscalização precária em que sentido? Né? Ou, né, por que ocorre essa situação precária? Né? A própria, né, não responsabilização com o funcionário, né? A priorização do lucro. Acima disso ainda, ou ligado a isso, né, está a falta de não se sentir reconhecido, né, ou buscar exageradamente o reconhecimento social em busca de status. Várias pessoas oprimem e pior, né, várias pessoas que eram oprimidas passam a oprimir depois. E, ao mesmo tempo, há essa fiscalização insuficiente que naturaliza o desamparo, naturaliza a intensa desigualdade social, né? E várias pessoas, ao não se sentirem amparadas, inclusive, podem se entregar a alguma atitude bem negativa socialmente, né? A antiética, a injustiça, o desrespeito, o menosprezo ao próximo. O filme Jogos Vorazes, né, baseado em livro, também é muito importante, também cabe em vários temas, né? Essa questão dos jogos mortais pode parecer exagero ao ver uma história assim, ou ler uma história assim, mas não é exagerado. Pode ser exagerado em algumas cenas, em algumas situações, mas o todo em si lida justamente com situações que acontecem no cotidiano. Por que distopias como Black Mirror assustam mais? Porque há muitas semelhanças na história com a própria realidade. Apesar de muitos quererem se cegar a isso, ignorar isso, né? Mas pode não acontecer naquela potência ou daquele modo, mas semelhantes, as situações e comportamentos semelhantes acontecem socialmente, né? O querer seguir padrões a qualquer custo, né? O querer, essa questão, né, de querer se sentir incluído. Muitas pessoas são indiferentes e não querem ou têm o discurso de que já tem muitos problemas em sua vida e não querem se preocupar com o sofrimento de outras pessoas. Muitas pessoas evitam ver ou se inteirar de situações, por exemplo, como o que está acontecendo em Israel e na Palestina. Por quê? Quererem ignorar isso, né? Então, quererem ignorar porque não querem lidar com a dor do próximo, não querem se sentir responsabilizadas pela dor do próximo, né? Duas músicas. Uma música do Skank, chamada Esmola, em que o Samuel Rosa canta: se o país não for para cada um, pode estar certo, não vai ser para nenhum, né? E uma música do Roupa Nova, em que eles dizem, que o Paulinho canta, creia, todos serão felizes ou então ninguém será. Essas duas partes dessas duas músicas dialogam com o Talmud, né, a Bíblia dos judeus, que é uma frase que aparece ou ficou mais conhecida ou popular pelo filme e pelo livro A Lista de Schindler. Como é que é a frase? Esqueci. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Exatamente isso. É outra frase que parece exagerada, mas quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Todas as pessoas são importantes no país, no mundo, né? Então, né? Dialogando com isso que o Enem acentua quanto a seguir os direitos humanos na escrita, né? A naturalização da discriminação, a não seriedade quanto a temas
o Brasil ser considerado o país do depois tem a ver com essa não seriedade quanto a, por exemplo, a depressão. Quanto a se pré-julgar ou se questionar se a pessoa está mesmo deprimida ou se está exagerando, por exemplo. Essa invalidação do próximo, que muitas vezes acontece de forma sutil, como qualquer outro tipo de opressão social. Várias vezes aparece de forma tão imperceptível para várias pessoas que faz com que se intensifique, que estimule pessoas que atacam a continuarem atacando. Essa expressão comunicação violenta, né? Se comunicar de forma violenta com pretexto de que está alimentando o diálogo, quando na verdade muitas vezes está contribuindo para a opressão, está oprimindo ainda mais. Né? Há um tema, né, que está sendo muito falado, inclusive relacionando ao RG, né, ao livro O Menino do Pijama Listrado, que se lança a pergunta, né, a pessoa que é cúmplice de uma situação agressiva ou opressora, ela pode ser considerada tão ofensiva e opressora como quem age assim de forma mais explícita? A pessoa que é cúmplice, ela também está alimentando, mas ela pode ser equiparada à própria, a que está mais explicitamente oprimindo? Muitas vezes, né, muitas pessoas consideram que o pior tipo de opressão, o tipo de opressão mais negativa, é justamente a que é imperceptível para tantas pessoas. Boa noite, escritor Pedro Augusto Silveira. Aí, ó, quem quiser também, ó, segui-lo, certo? Vale muito a pena, hein? Estou falando aqui de discriminação e preconceito. Os livros dele têm tudo a ver com a crítica a aspectos como esses. Diretamente. Né? Um dos lugares onde eu trabalho, um dos cursos onde eu trabalho, já aconteceram situações de transfobia, por exemplo. De homofobia. Então são questões muito importantes, né, de se analisar a fundo, né? Racismo, né? Muitas pessoas se sentem frustradas, né, em seu interior e não querem mostrar isso. Ao mesmo tempo que muitos desejam a fama. A felicidade, ela pode, por exemplo, ser pensada como muitas pessoas, para se sentirem inseridas socialmente, buscam a felicidade a qualquer custo e relegando, né, deixando de lado muitas vezes a própria saúde mental e a saúde, o bem-estar das outras pessoas também. Muitos lidam com a felicidade como se fosse um ponto de chegada, sendo que a felicidade pode ser atribuída a um ponto de passagem. Né? A felicidade, ela é um campo de passagem em si. Precisa ser interpretada como campo de chegada, ou não deveria, né? De acordo com interpretações. O medo do julgamento, várias pessoas submetidas à visão de mundo de outras, discursos que são impostos muitas vezes sutilmente, como se fossem condutas que deveriam ser aceitas ou que são aceitáveis socialmente, quando uma violência, dependendo de qual seja, é mais questionada do que outros tipos de violência que geram também mortes, que geram também ferimentos internos, externos. Né? Então, redação é sempre um convite para se pensar além. Mesmo em redações que podem parecer mais mecanizadas na escrita do que outras. Mas mesmo as provas como o Enem, que são vistas como mecanizadas por várias pessoas, não é, mesmo se for considerado mecanizada a escrita da redação, não é totalmente. Porque a pessoa pode colocar qualquer interdisciplinaridade, referência a qualquer área do conhecimento, como os filmes que eu citei agora aqui, livros, séries. Ou seja, a pessoa pode escolher alguma que caiba. Então a redação serve para um autoconhecimento também, para um mergulho nas próprias informações que se tem sobre a vida, sobre as experiências de quem escreve, especialmente quando é uma dissertação argumentativa, para colocar opinião, que é o que a maioria das provas cobra. Né? Então, quando se fala em posições, mostrar como
Muitos colocam a mídia no meio, né? E falam das imagens, dos coloridos, né? Como ir a uma praça de alimentação de um shopping e ver aquelas fotos cheias de Photoshop, que as comidas ficam mais apetitosas ainda ao olhar, né? O que é feito com o corpo de várias pessoas, Photoshop, e que várias pessoas têm em mente que o corpo ideal, perfeito, não existe. Mas mesmo assim, perseguem. Né? É igual como aquela metáfora da reportagem, artigo, né, da super interessante A Busca da Felicidade, em que diz que a felicidade é como uma cenoura pendurada num anzol nas nossas costas. Aí vem um anzol assim e pendura a cenoura bem aqui. De vez em quando a pessoa consegue dar uma mordidinha na cenoura. Mas à medida que a pessoa, né, conforme a pessoa vai para frente, a cenoura também vai. A felicidade é isso. Como a reportagem diz, a felicidade é um truque ou até uma ilusão, já que muitos consideram como uma passagem e não como uma linha de chegada. Muitas pessoas consideram que uma das percepções mais negativas socialmente, individuais, pode ser a pessoa atribuir à felicidade a responsabilidade de ser estável, de ser o ponto de chegada. Quando né, a pessoa está feliz hoje, amanhã pode já não estar. Não há uma constância, nenhuma, nenhuma, nem é incessante em si. Né? Pelo menos não enquanto a pessoa está vivendo no planeta Terra. Né? Então a busca pelo ganho financeiro, a busca exagerada pelo reconhecimento em si, né? A própria sensação de isolamento pode gerar um alto nível de solidão, diminuindo a autoconfiança. E proposta de intervenção, para terminarmos. Na redação do Enem é obrigatório responder a pelo menos 4 perguntas na conclusão. Eu considero que quase toda a conclusão, independentemente da prova, há uma proposta. Mas o Enem é a única que obriga a pessoa a colocar uma proposta de intervenção. Ou seja, como vai ser feito, como uma atividade, mostrar uma atividade que seja feita para intervir naqueles problemas sociais mostrados nos parágrafos de argumentação. Pedro Augusto escreveu essas músicas, são lindas, também considero. Boa noite, querido professor. Dicas maravilhosas, obrigado. E quem poderia fazer a ação? Então tem que pensar em algum órgão, em alguma instância social, grupos sociais específicos como família, mídia, ministérios. Mais usados são da educação, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Cidadania, Secretaria da Educação. E o que poderia ser feito? De que modo a atividade seria feita na prática? Então a própria pessoa que escreve pode pensar que ela poderia agir fazendo aquela ação diretamente, né? Ou então ela poderia estar num grupo que estivessem comprometidos em realizar aquela tarefa para melhorias ou soluções de problemas sociais que devem dialogar com a argumentação em si. Quem poderia fazer a ação? O que poderia ser feito? De que modo, como a atividade seria realizada na prática, que é a pergunta principal do Enem, a que perde mais pontos se não tiver a resposta, e com qual finalidade, com qual objetivo. Tá? E pode haver uma quinta parte com um detalhamento maior quanto à conceituação. Darei exemplos agora. Quem poderia fazer a atividade? Ministério da Cultura ou da Cidadania. O que seria feito? Implementaria exposições permanentes em centros culturais.
Como seria feito isso? Ou seja, eu até falei isso no outro encontro, né? No outro vídeo, que algumas palavras, né? Para aprofundar na proposta de intervenção, que é muito importante. Algumas palavras, por exemplo, projetos sociais, mas como esse projeto seria na prática? O que seria mostrado? Várias pessoas não iriam a uma exposição se só falasse que é uma exposição. Então, para induzir alguém a ir, ou participar de um projeto, de uma estratégia, de uma prática educacional, de recursos, de penalização, a pessoa tem que saber o contexto. Então, exposições em centros culturais. Mas o que seria mostrado? Como lá no CCBB, que está tendo sobre a ditadura, né? Então, o assunto, né? Claro, com relação ao tema e diretamente com a proposta. Então, palavras como demandas e essas outras que eu falei, esses outros termos, são necessárias de aprofundamento. Um desvio muito comum em proposta de intervenção é a pessoa colocar algo como uma ideia como o Ministério da Educação poderia, junto com ONGs, ou ONG junto com o Ministério, mas Ministério é governamental. ONGs são não governamentais. Então não deve unir as duas. Pode colocar cada uma fazendo uma atividade diferente. Que até pode dialogar uma atividade com a outra. Mas não a ação em si. Porque a ONG tem esse nome justamente porque não tem ajuda do governo, né? O que seria feito? Ministério da Cultura, quem faria? Faria exposições permanentes em centros culturais. Como isso seria na prática? O que se mostrariam nas exposições? Textos, fotos, vídeos sobre distúrbios alimentares. Ao assunto diretamente, né? Com que objetivo? Pode até falar, né? Essa questão dos depoimentos na mídia, né? Depoimentos de pessoas que já passaram por aquela situação de vício, de dependência alcoólica, química, substâncias ilícitas, ou que passaram por depressão, por ansiedade, por traumas. Manuel Carlos, né, por exemplo, né, o diretor de novelas, roteirista, né, de novelas, criador de novelas, ele põe muitos temas sociais, né, e várias vezes depoimentos de pessoas reais ali, né? Isso torna palpável tanto que é mostrado na obra artística, quanto todas as representações críticas sociais que aparecem na obra artística. E a finalidade disso? Promover o diálogo constante com histórias reais para que se reflita acerca da situação. Outra, quem poderia fazer atividade? Ministério da Educação. O que seria feito? Estabelecimento de discussões semanais em rodas de conversa. Como seria feita a ação? Ou seja, o que seria falado nas discussões, nas rodas de conversa? Seria falado a respeito de gostos individuais dos estudantes, aumentar a autonomia dos estudantes, o protagonismo, a inclusão, o afastamento da visão de o professor ser superior aos alunos. Tá? Não à toa, várias escolas estão tirando o tablado do quadro, né, da frente da sala, para deixar os professores no mesmo patamar físico dos alunos. Isso faz com que vários alunos se sintam no mesmo patamar dos professores, tendo a questão da autoridade em sala em si, mas sem a confusão com o autoritarismo, né, e sem querer incutir nos alunos as suas próprias ideias, né? Com qual objetivo ou finalidade? Incentivar o ato de ouvir o próximo e colaborar para diminuir a depressão. Detalhamento maior que eu tinha falado, a quinta parte, que não é obrigatória, mas que cada vez mais pessoas estão colocando. Aqui poderia falar que essas rodas de conversa e discussões ocorreriam em colégios. Mais do que isso,
Um detalhamento é, por exemplo, dizer assim, né? Além disso, o Ministério da Educação, aí pode colocar entre vírgulas, ou entre travessões, órgão cuja função é... Nananana. Fazer isso contra qualquer ministério, qualquer órgão, qualquer instância social. Instância, grupo, órgão, órgão cuja função, órgão comprometido, o que garante, nananana. Colocar a função da instância ou do órgão. Esse é um detalhamento. Ou então algum exemplo de situação social, ou um conceito de alguma palavra, né? Colégios. Quem poderia fazer? A mídia. O que poderia ser feito? Estimularia o aumento de conversas sobre o que incomoda as pessoas. Como isso seria feito? Conversas. Será que a pessoa iria numa discussão ou para grupo de conversas se ela não soubesse do que se trata? Sobre, com comerciais acerca da relevância do diálogo diário. Lembrem que eu falei da questão da comunicação violenta? Pode ser a comunicação não violenta, que inclusive é o nome de um livro, que eu não li, mas que está na minha lista. Inclusive minha irmã também já falou dele para mim. O que seria feito? Quem faria? A mídia. O que ela faria? Estimularia o aumento de conversa sobre o que incomoda as pessoas? Por meio de quê? Como? Né? Como seria na prática? Comerciais acerca da relevância do diálogo diário. Com que finalidade? Conhecer melhor o próximo e a si mesmos. Outra finalidade, aproximar realidades de vida diferentes. Outra finalidade, elevar a compreensão em relação ao próximo. Outra finalidade, haveria menos cercas e mais abertura a escutar o que o outro tem a dizer. Quem faria? Ministério da Cultura. Que faria? Poderia inaugurar em museus sessão de terapia gratuitas. Como seriam essas sessões gratuitas? Com diálogos sobre os danos. Vejam que a questão do por meio de quê, né? Como seria na prática, a pergunta principal da proposta de intervenção, a especificidade dela diz muito respeito a o que vai se enfrentar, né? Sobre o que vai ser falado, o assunto em si. Isso é palpável, isso é concreto, isso é a prática, direta e detalhadamente. Sobre os danos, terapias gratuitas com diálogos sobre os danos de se induzir o próximo a seguir parâmetros de beleza. Qual finalidade? Mais pessoas iriam se libertar de amarras sociais. Na proposta de intervenção pode haver duas atividades, cada qual dialogando com um parágrafo de argumentação na ordem de aparição dos parágrafos, ou sendo que as duas podem ser completas, com as 4 ou 5 respostas às perguntas, ou então uma só completa e a outra não precisa, desde que uma já esteja completa. A ordem pode ser a que for, a primeira completa e a segunda incompleta, ou o contrário. A Larissa escreveu, o Pedro Augusto escreveu dicas maravilhosas, a Larissa escreveu que aula incrível. Que aula incrível. Muito obrigado, Larissa. Sempre. E também pode se falar o mesmo órgão, né? Não precisa usar um outro órgão para a segunda atividade. Mas aí não repetir, né? O Ministério da Cultura também poderia disponibilizar, não, pode escrever. É importante que esse órgão, ou que o mesmo órgão, disponibilize textos impressos. Então, o que o Ministério da Cultura poderia fazer? Disponibilizar textos impressos. Mas sobre o que seriam esses textos impressos? Com diversas preferências acerca da moda. Com qual objetivo? A fim de exercer a aceitação ao próximo. Lembrando que a palavra órgão tem acento agudo no O, né? E tio no A. Acento agudo não se pode esquecer. Não usarem a palavra mesmo, mesma, mesmos, mesmas para se referir ou retomar um termo anterior.
usar esse, essa, esses, essas. Aqui se usou o mesmo, mas porque ele veio acompanhado de um substantivo, né? Importante que o mesmo órgão, e a fim de exercitar a citação ao próximo, a fim de, com ideia de finalidade, é separado. A fim. Né? Então, outra completa, né? Parte de quem pratica, dos órgãos do Ministério da Cultura. Então, separadinho, né? O que seria feito? Quem faria ação? Ministério da Cidadania. O que seria feito? Poderia fazer campanhas em placas em ruas mais movimentadas. O que seria posto em prática? Como seria posto em prática? Essas campanhas seriam sobre o quê? Sobre os malefícios da arrogância. Por exemplo, quanto à saúde mental. Com qual finalidade? A fim de diminuir a aparição de pessoas a se sentirem superiores. Detalhamento maior poderia ser, né? Sobre os malefícios da arrogância na saúde mental, detalhamento maior. Tanto de quem emite quanto de quem recebe. Quem faria ação? A mídia. O que seria feito? Apresentaria comerciais. Como seria na prática? O que seria falado nesses comerciais? Depoimentos de indivíduos que superaram a depressão. Seria mostrado isso. Com qual finalidade? Para colaborar com o aumento da empatia e com a redução do ódio. Quem faria? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quando um órgão tem um nome mais extenso, como esse, pode colocar apenas uma parte. Né? Geralmente a primeira, né? A pessoa pode escrever o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou pode escrever só o Ministério da Justiça ou o Ministério da Segurança Pública, principalmente o Ministério da Justiça. Lembrando que nomes de órgãos são sempre com iniciais maiúsculas. Então, em Ministério da Justiça e Segurança Pública, há 4 palavrinhas necessárias de se colocar inicial maiúscula. Ministério, Justiça, Segurança e Pública. Que faria? Tornaria mais rígidas as penalidades relacionadas à ética e à discriminação. Rigidez de penalidade e fiscalização é importante ter um aprofundamento, um detalhamento maior, né? Porque a fiscalização pode ocorrer de várias formas, assim como a penalização. Uma penalização, por exemplo, é impedir que a pessoa tenha a opção de pagar multa, no caso específico da abordagem do tema. Ou o contrário, né? Ou haver o pagamento de multa em si. Porque ao mexer com o bolso da pessoa, vários indivíduos levam mais a sério, né? Ou seja, de que modo seria? Evitando a possibilidade de a pessoa infratora pagar multa nesses casos. Com qual finalidade? Inibir a sua ação desrespeitadora. Detalhamento maior, né? Ao pensar na situação de serem levadas diretamente para a prisão, o medo de ir para a prisão faz com que muitos repensem suas atitudes, ou até finjam que são mais honestos, menos infratores. Quem faria a ação? A prefeitura. O que seria feito? Tornaria mais rígidas as penalidades? Não. Prefeitura faria o quê? Aumentaria a demanda de ambulâncias. De que modo seria posto em prática? De modo a estabelecer uma determinada quantidade de ambulâncias destas, né, com atendimento de pessoas em vulnerabilidade social e com problemas psicológicos em seu próprio domicílio. Com qual finalidade? Assim, aumentaria o número de indivíduos incluídos nos direitos coletivos. Quando formos escrever a proposta de intervenção, se notarem que a frase já está com muitas informações, a parte do objetivo de cada atividade pode aparecer em uma outra frase. A finalidade disso é... Ou assim, vírgula, aumentaria o número de indivíduos incluídos nos direitos coletivos. Então é obrigatório escrever a proposta de intervenção detalhadamente no Enem, uma ação que pode ser feita na maioria das provas, tanto de vestibulares quanto de concursos, com a priorização das provas com temas mais concretos sociais, críticas sociais, mais objetivos, como a maioria das bancas é assim, a maioria das provas. Algumas, como a PUC, o UERJ, FGV, FUVEST,
elas são mais subjetivas. Então, parte delas até recomenda que não se coloque a proposta de intervenção. Quem faria o Ministério do Meio Ambiente? O que seria feito por ele? Poderia pôr cartazes. Como seria feito? Sobre o que seriam os cartazes? Mostrando casos de pessoas diagnosticadas com problemas respiratórios. Com qual finalidade? A fim de incentivar a reflexão sobre os cuidados com o bem-estar também do próximo. É um complemento, especificação do local. Isso, a entrega de panfletos, os cartazes, né? O que serve para panfleto também, né? Entrega de panfletos teria que mostrar o que estaria escrito nos panfletos, né? A entrega em que lugares? É como falar de reuniões. O Ministério da Educação, da Cultura, da Cidadania faria palestras. Sobre o quê? Tananana. Em que ambientes? Museus? Centros culturais? Escolas? Várias escolas abrem, né? Para o público, né? Inscrições para quem quiser fazer. Vários cursos, inclusive. Um dos que eu trabalho faz isso. Quer colocar, ter palestra, aulão Enem, aulão ITA, aulão Provas Militares, aulão UERJ, em shopping. Né? Shopping de Belford Roxo, shopping de Nova Iguaçu, ou na cidade do Rio e em outros lugares. Né? Aulão aberto até, dependendo do curso, para pessoas que não são alunas do curso. E gratuito, o principal, né? Quem faria a Secretaria de Saúde? O que seria feito? Disponibilizaria psicólogos. Como seria feito? Como que os psicólogos agiriam? Conversassem com pacientes, inclusive os com dificuldades psicológicas graves. Com qual finalidade? O objetivo disso seria estimular indivíduos a se sentirem mais seguros acerca da sua estabilidade mental. E um complemento disso, que essa disponibilização de psicólogos poderia acontecer em clínicas municipais e estaduais. Antepenúltima proposta. Quem faria as prefeituras? Que fariam palestras? Em que localidade? Detalhamento maior. Faculdades públicas. Essas palestras seriam como? Seriam com reflexões acerca das desigualdades que afetam o país. Como elas se manifestam e por que se manifestam. Com qual finalidade? Diminuir a intolerância. Quem faria a mídia? Promoveria o quê? Campanhas. Em que ambiente? Redes sociais. Como seriam essas campanhas? O que seria falado nelas? Com dicas de como diminuir ou minimizar a segregação social. Com qual finalidade? Solucionar ou diminuir o problema da negligência quanto à situação. Importante que na conclusão, antes dessa parte de apresentar os órgãos e a proposta de intervenção, colocar uma retomada de tese, né? Com palavras principais, breve, do que foi falado anteriormente na tese, na argumentação. Por exemplo, o comodismo e a indiferença, vírgula, portanto, vírgula, poderiam ser analisadas de forma mais aprofundada no Brasil. Poderiam ser analisadas de forma mais aprofundada. Já é um convite a quem lê, a quem corrige a redação, até pensar sobre a situação e refletir. Então, é um convite à reflexão. Então, é uma frase de retomada de tese, a primeira da conclusão, cabível a vários temas, eu acho que a todos, né? Porque é um sentido universal, né? De analisar, de examinar de forma mais aprofundada. No Brasil, porque o contexto da maioria das provas é o Brasil. Então, quando a palavra Brasil ou brasileiro aparece na frase tema, é importante que a palavra Brasil ou brasileira apareça na introdução e na conclusão, não precisando aparecer na argumentação, já que abre e fecha o texto situando diretamente ao Brasil. E uma frase de desfecho que também não é obrigatória, mas que é importante colocar depois da proposta de intervenção, se couber, é uma mais ampla. Então, situações como a do nazismo não apareceriam mais, ou apareceriam menos, seriam diminuídas, minimizadas. Uma situação mostrada em um filme
citado na redação, na introdução, na argumentação. Tá? Então, a maioria das notas acima de 880 no Enem e de outras provas aparece pelo menos duas interdisciplinaridades. Uma na introdução e uma em algum dos dois argumentos. Podendo colocar também uma no outro argumento. Outra no outro argumento. E não colocarem no Enem, procurarem não colocar em outras provas também, dados, informações, referências, fatos que já apareçam no texto de apoio, em algum texto de apoio. Algum dado numérico, percentual, isso não é visto como criativo, então parece que está mais ocupando a redação em um espaço que poderia ser usado mais a nossa experiência, né? A nossa visão de mundo, ou a nossa experiência mesmo diretamente, né? O nosso conhecimento. Então é uma forma de explorar, né, mais isso também, né? Certo? E deixa eu ver. Tá. Já estou terminando, tá? Quem faria o Ministério da Cidadania aumentaria a quantidade de psicólogos, que faria, em centros culturais. Como seria atendimento a pessoas e que haja conversas aprofundadas sobre suas aflições. Com que finalidade? Aumentar a autoestima delas, além de exercitarem a autoconfiança. E, para terminar, um parágrafo de conclusão como exemplo. Portanto, a depressão é uma temática que merece ser tratada de forma aprofundada nos mais variados ambientes. Nesse âmbito, o Ministério da Educação poria em mais escolas acompanhamento profissional, com psicólogos que marcassem sessões com os estudantes sobre a sua trajetória pessoal e estudantil. A finalidade disso seria confortar e mostrar que há pessoas a se preocuparem com estes. Além disso, os pais poderiam conversar com seus filhos sobre suas conquistas e sobre seus sonhos. Antes de dormirem, pelo menos 3 vezes em cada semana, com o objetivo de fortalecer a confiança. Logo, com menos desilusões, haveria menos indivíduos depressivos. Quem faria Ministério da Educação? Que seria feito? Poria em mais escolas acompanhamento profissional. Como seria feito? Psicólogos que marcassem sessões com os estudantes sobre sua trajetória pessoal e estudantil. Com qual finalidade? Confortar e mostrar que há pessoas a se preocuparem com estes. Quem faria? Os pais. Família, pais, né, são agentes também de intervenção. O que eles fariam? Conversariam com seus filhos sobre suas conquistas e sobre seus sonhos. Antes de dormirem, seria um detalhamento já maior, especificando a ocasião, né, o momento. Pelo menos 3 vezes em cada semana. Com qual objetivo? Fortalecer a confiança. Então é isso, pessoal. Espero que quem for fazer a prova do Enem se dê muito bem. Tá? Uma excelente prova a vocês. Tá? E explorem filmes de que vocês gostem, músicas, séries, o que for. Uma das revistas que eu indico é essa, Monet, né? Que aparece várias sinopses de filmes, né? Ao final, com a programação da TV por assinatura, né? Então, muito obrigado a quem compareceu, a quem verá o vídeo depois. E muito obrigado sempre por todo o compartilhamento. E a quem, né, aparece por aqui e assistirá depois. Muito obrigado pelas visualizações nos outros vídeos. E muito obrigado sempre. Abração, beijão e até breve. Beijão. Tchau, obrigado. De nada. Tamo junto. Abração.